Galera, beleza? Começando mais um Papo Reto aqui pela TV Capela, pela Rádio Capela FM no YouTube e também em parceria com a VV8 TV, o canal 8 da NET, Vinhedo e Valinho. Sejam bem-vindos. Eu sou Adriano de Souza. Se você não segue aí nos nossos canais, siga aí nosso Facebook, se inscreva aí no YouTube e fique por dentro de todas as nossas transmissões. Hoje no Papo Reto, aqui no Papo Reto, estou recebendo Juliana de Jesus. Ju, muito obrigado, ela que é psicóloga. Obrigado mesmo por ter aceito aí o convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, eu te falei, né? Sou sua fã, você sabe disso, como ser humano, como comunicador, e eu tô feliz de estar aqui mesmo. Legal. Gente, então vai ser um bate-papo muito bacana. Você que tá vendo aí na nossa retransmissão, espalhe esse vídeo, porque vai ser muito legal, muito bacana aqui o nosso bate-papo. Por falar em bate-papo, nós estamos terminando aí o mês, e nesta quinta-feira nós teremos o bate-papo com o Eber Pérez. Vamos falar de música. Será que a pessoa que quer aprender música, todo mundo pode aprender? Todo mundo consegue aprender música? Então é isso que a gente vai descobrir nesta quinta-feira no bate-papo. Vai estar aqui com a gente o Eber Pérez. Quem mais vai estar por aqui? Deixa eu passar para vocês e mostrar a galera que vai passar por aqui, porque já tem agenda do mês de março. Então nessa quinta, gente, em fevereiro, esses bate-papos que vocês estão vendo aí, com o Vinícius Moreno, Davi Galo, Renato Romaneto, o Rogério Colombiano, uma baita resenha, Luquinhas Martins da Santa Grife, o Adilson Corintiano da Adilson Móveis, já estão todos aí. Você pode acompanhar aí no canal, todos já estão aí para vocês. Hoje a gente aqui com a Juliana e quinta-feira com o Eber Pérez. Em março, agenda no dia 5 tem o Dr. João Marcos. A gente vai falar sobre legislação eleitoral, vai ser muito bacana. Você que é pré-candidato aí a vereador, prefeito, assista esse programa que tem muita coisa que mudou na legislação eleitoral, então vai ser muito interessante. No dia 7 tem o Wilson Roberto falando dos melhores do esporte. Dia 12 tem o Flavinho Black, aí vem aquele que é empresário aí da Cacau Show, estará aqui pra gente trocando ideia. No dia 14, ele, o homem que não dorme, Xaropinho, aqui da Capela, vai vir aqui pra gente falar sobre comércio aí de bebidas, vai ser muito legal também. Musa Oliver, ela que é cantora, vai vir aqui falar um pouco da sua carreira, vai ser muito legal. No dia 21 tem a Lucilene Santos do Camarim das Divas, vai ter dicas de beleza, capaz de eu até maquiar aqui para aprender alguma coisa aqui. No dia 26, comemorando o Dia do Artista, Dia do Teatro, Mônica Lovato, ela que é professora de teatro, vai falar sobre teatro, sobre essa classe, né, que sofreu bastante aí durante a pandemia, e nós vamos conversar então com a Mônica Lovato. E no dia 28 você vai descobrir por que o arroz está caro. Nós vamos receber aqui o Regis, ele que é do Arroz Albarusca, e ele já até sabe que a pergunta do Fala na Cara é por que o arroz está tão caro? Será que é culpa dele? Será que é culpa do dono da empresa de arroz? Então, só bate-papo top aí pra gente, hein? Então, fique ligado, fique ligado. Ju, fala pra onde que você é nascida em Vinhedo? Sou vinhedense. Vinhedense da Gema. Vinhedense da Gema. Nasci aqui, vivo aqui e amo essa cidade. E você estudou também aqui na escola? Qual escola você estudou? Eu estudei no Abraão A1, sou lá dos ex-alunos do Abraão. Os ex-alunos do Abraão, é famoso esse grupo aí. Famoso. Estudei no Abraão A1, estudei no Choba, integração. Que legal. Todo ensino fundamental, médio, na escola municipal aqui de Vinhedo. Que legal. Pública. Que legal. Sou fruto da escola pública. Que bacana. Pra quem não sabe, né? Eu acho que poucas pessoas não sabem, pelo menos aqui em Vinhedo, mas a Juliana é filha de um grande comunicador. Cara, eu vou falar, hein? Cara, aqui na Rádio Capela é o programa que teve um período que ele ficou fora, um tempinho. A gente teve que criar aqui uma central de atendimento para explicar o porquê que esse rapaz ficou fora, que é o Guila, né? Guila, meu pai, com muito orgulho. E as pessoas falam, pô,
Quem é? A Juliana é a filha do Guila. Mas ele é a minha referência, porque às vezes eu vou falar com alguém, aí eles falam, eu te conheço de algum lugar. Daí eu falo, eu sou filha do Guila. Aí todo mundo, o Guila. É a minha referência. Que bacana. O Guila é uma pessoa muito... E eu brinco até com o Renan, que eu falo, você não é o Renan quando a gente faz o futebol, você não é o Renan, você é o filho do Guila. É o filho do Guila. Que bacana. Ju, por que você decidiu e por que você escolheu? Como foi a psicologia para você? Então, eu sempre pensava que eu deveria sair do ensino médio e já fazer faculdade, porque eu acho que emendando você fica no ritmo, né? Então eu tinha esse pensamento, mas eu não sabia direito o que eu queria fazer. Aí quando eu tava no ensino médio, eu fui na casa de uma amiga e ela tava se desfazendo de uns livros. A gente tava fazendo um trabalho e tal, e aí ela me deu um livro que falava sobre psicologia. Sabe aquelas enciclopédia, Barça, aquelas coisas? E aí eu me interessei, porque na capa tinha a mente e tal, e eu li um pedaço do livro. Eu falei, posso levar esse livro? Ela, pode levar. Então eu tinha o quê? Na época, 15 anos, nem isso. Aí levei o livro e li. Então eu fiquei fascinada com o que eu tinha lido no livro. Mas eu não fui fazer psicologia quando eu saí do ensino médio. Eu fui fazer administração porque era o que conseguia pagar, porque o curso de psicologia era um curso muito caro. Então fui fazer administração, mas sempre pensando na psicologia. Com 21 anos de idade, eu entro em depressão. A tal da depressão me pega. E não foi um momento assim que foi uma tristeza que passou. Não, eu de fato tive todos os sintomas, inclusive o transtorno do pânico, né, que chamada, antes a gente falava síndrome do pânico. Eu tive ideação suicida, eu fiquei sem comer, eu desisti mesmo, né, de viver. E eu não entendia, porque com a graça de Deus eu tenho uma família maravilhosa, né, você acabou de dizer aqui, sou filha do Guila, minha mãe diva também. Eu sempre tive uma base muito boa, inclusive de fé, e eu não entendia porque aquilo estava acontecendo comigo. E aí meus pais tentaram todos os tipos de tratamento, enfim, né? Então o tratamento que eu fiz foi psiquiatra, então medicação, que eu fui muito resistente, terapia, então foi aí que eu entendi, aquele livro fez sentido para mim nesse momento. Então eu fui entendendo, né, na prática o que eu estava vivendo e como a terapeuta ali, o profissional me acolhia, me fazia pensar. E eu fui saindo desse quadro, né? Fui saindo, e quando eu saí, isso foi 2006. Em 2007 eu falei, eu vou fazer psicologia agora. E eu trabalhava numa empresa na área administrativa, e lá eu falei, eu vou investir agora o que eu ganho aqui no curso de psicologia. Já estava mais barato nessa época. Então eu fui cursar psicologia, mas pensando que a psicologia não ia ser só o meu trabalho, ia ser de fato algo que eu pudesse disseminar aquilo que eu tive de ajuda, porque na minha cabeça, né, foi a terapeuta ali, foi uma referência para mim, e tirando também a questão espiritual, que na verdade, quando eu fui me tratando, eu fui me abrindo para as questões, né, de Deus, de espiritualidade, então eu fui enxergando tudo de outra forma. E aí eu falei, vou fazer psicologia, eu vou me tornar psicóloga, porque eu sei o que é ter depressão. Eu sei o que é sentir o pânico, né? Eu sei o que é sentir a vontade de não viver mais sem você ter um motivo, sem você entender o motivo. Por que eu não quero viver? Eu olhava pra minha vida e eu tinha consciência disso. Minha vida é boa, né? Eu tenho base, mas eu pensei muitas vezes, eu não fiz nenhuma tentativa, mas a ideação, a vontade, as estratégias, né? De como que eu ia fazer foram bem sofridas, assim. E aí eu decidi me tornar psicóloga e em 2008 eu comecei a faculdade de psicologia. E nisso, assim, ter passado... Porque eu penso assim, a pessoa fala, poxa, mas a pessoa que passou por isso vai querer me dar dicas. Isso acabou te ajudando a preparar e para conversar com essas pessoas? Eu penso que para tudo na vida, quando você vive a experiência, quando você não só conhece a experiência, então você consegue de fato entender o que o outro sente.
né? Então, um exemplo. Eu trabalhei muito com dependência química, mas eu nunca tomei um porre na vida. Não sei o que é isso. Eu não sei qual é a sensação de estar bêbada. Ah, porque você é certinha? Não, eu nunca tive interesse. Então, quando as pessoas me falam o que elas sentem, eu posso entender, mas eu não sinto, eu não sei o que é de fato. Eu entendo o que ela me fala. Mas quando alguém me diz, eu estou deprimida, eu estou pensando em acabar com a minha vida, eu sei exatamente o que ela está sofrendo, né? O que ela está vivendo. Então fica mais fácil, a experiência fica mais rica, né? E isso é um grande, assim, é uma grande pergunta que a gente tem sobre depressão e tristeza. E aí, como que a gente separa isso? Porque tristeza faz parte dos sentimentos. Você precisa ficar triste. Pô, meu time perde, eu fico triste. Se bem que tá ganhando ultimamente aí. Se você está vendo esse vídeo em 2030, nesse momento a Ponte ganhou do Corinthians, então eu tô feliz da vida. Mas assim, isso é tristeza. Você fica triste porque não deu certo alguma coisa e tal. E onde saber esse limite para depressão, que é algo surreal, assim? Como entender isso? Sim. Então, é legal você dizer isso, porque as pessoas confundem muito isso ainda, né? Apesar da gente hoje estar num momento em que tem muita informação, a gente ainda se confunde. A tristeza, como você mesmo disse, é um sentimento comum e necessário ao ser humano. A gente precisa se sentir triste para que a gente também enxergue outras perspectivas. Por exemplo, quando você está triste e algo te deixa feliz, você consegue superar esse sentimento ruim. Então, os sentimentos negativos, eles não são inimigos nossos, pelo contrário, eles são recursos para que a gente se fortaleça de fato, né? Então, se eu tenho medo, o medo te protege. Se eu tenho raiva, a raiva te ensina a não, de fato, a não ter ela, porque se você não tem, você não sabe como superar, né? Então, os sentimentos negativos não são recursos ruins, né? Não são inimigos nossos. Mas o que acontece? Sentir tristeza é quando algo acontece, quando você tem, de fato, uma justificativa. Então, poxa, perdi o trabalho, eu vou ficar triste, né? Discutir com alguém, eu vou ficar triste. Mas a tristeza, ela é um estado, né? Você se sente triste, depois você vai superar. A depressão não. A depressão, ela é quando se instala, de fato, uma desorganização na sua química cerebral, que influencia os seus sentimentos. Então, assim, você não fica triste um dia e supera. Você fica triste todos os dias, mesmo quando vem situações boas na tua vida. Quando tá algo acontecendo de bom, você não consegue sentir, porque você tem ali uma desorganização em todo o seu sistema cerebral, no seu sistema emocional. Então, é um transtorno de fato, é uma doença, uma patologia. Eu costumo citar assim, ó, quando você começa a comer mal, obviamente seu estômago vai sentir, o seu sistema digestivo vai sentir. Você vai ter, sei lá, uma gastrite, você vai ter indigestão, né? É a mesma coisa na questão da depressão. Então você começa a alimentar mal os seus sentimentos, as suas emoções, e uma hora isso vira uma doença. Aquele campo fica todo bagunçado, desorganizado, e aí você não consegue superar. E o grande, por que confunde? Porque o grande sintoma da depressão é a tristeza, né? É o rebaixamento ali do seu sistema emocional. Então você não tem mais perspectivas, né? Então qual que é a grande diferença? Tristeza é estado, você sente, né? Depois acontece alguma coisa, você supera, você esquece. Depressão é condição, né? É condição. Então você precisa ir de ajuda profissional para poder sair desse quadro. Então, esse momento que é um momento, eu acho que é um momento chave, assim, poucas pessoas, acho que eu nunca falei isso publicamente, mas eu passei por um quadro como você disse que mudou o nome agora, não é mais pânico, ansiedade. Antes eu chamava de síndrome, agora é transtorno, isso. né? E a minha foi bem séria, sim, bem séria mesmo, assim, porque, poxa, sabe, eu vivia achando que eu tinha que resolver o problema de todo mundo. Então eu vi um problema de alguém e ia resolver, até pela função que eu tinha. Então, mas eu queria resolver o problema de todo mundo e aí uma pessoa me falou assim, olha, não adianta, eu lia frases, lê esse livro aqui que é bom, eu li bons livros,
frases que até hoje eu carrego, eu acho legal, mas aquilo não me ajudava. Assim, não me ajudou. E aí uma pessoa me falou assim, Adriano, você precisa de ajuda profissional, de alguém profissional. E aí eu procurei ajuda profissional, foi muito bom. Só que eu falei assim, cara, eu vou ir no psiquiatra? Eu não sou louco, eu não sou maluco. Mas aquilo me ajudou muito, me ajudou a controlar, sabe, a equilibrar. Então, o primeiro desafio é enfrentar esse preconceito, não é, Gil? E tem muito ainda, muito mesmo. Depois da pandemia, a questão da saúde mental, ela passou a ser olhada de outro jeito, né, de outra forma. Então isso foi bom, ajudou muito aí os profissionais da saúde mental. Mas ainda tem, porque é isso que você falou. As pessoas falam, vou no psiquiatra, eu sou louco. Mas eu vou usar de novo o exemplo lá da alimentação inadequada, né? Da mesma forma que a gente precisa ir, né, num gastro para resolver essa situação, sei lá, num clínico geral, quando isso acontece, não adianta, a frase motivacional não vai te ajudar. Né? A pessoa dizendo para você, levanta, você tem que se recuperar, olha, você tem toda a vida pela frente, você é uma boa pessoa, não vai te ajudar. É claro que isso te incentiva, né? Te incentiva, a pessoa que está fazendo isso quer de alguma forma te ajudar. Mas é uma questão que está ali no seu campo cerebral, é doença, né? A sua química cerebral ali, as suas sinapses, as substâncias que deviam estar sendo liberadas ali, né, no seu organismo, não estão fazendo a função dela. Então, a serotonina não está sendo produzida, né? Então, você precisa ir no psiquiatra, para o psiquiatra amenizar esse sintoma, te dar a condição de sair do quadro. Aí a frase motivacional começa a fazer sentido. Então, você vai lá, sei lá, você vai tomar serotonina, fazer reposição de serotonina. Você vai conversar. Você tomou. É basicamente assim, né? É só isso, óbvio. Mas é basicamente esse tratamento. Aí você começa a produzir. Eu tomei com medo, porque você sabe que agora todo mundo vira meio médico, né? Você tem sim. dor no dedo, aí você vai no Google lá, dor no dedo, aí tá lá assim, câncer, o dedo vai cair, aí você já fica desesperado e tal. E quando foi receitado esse remédio, eu fui pesquisar, e aí tinha alguns lugares lá que falavam assim, vai te deixar mais agitado nos primeiros dias. Então eu falei, ixi, agora que eu vou ficar mais... Mas não, foi muito bom, comi por um período, 3 meses, depois foi avaliado, aí já não precisei mais tomar, e fui fazendo as outras coisas. Então assim, pra mim foi excelente mesmo, excelente na questão do equilíbrio. E precisa, Adriana, a gente tem que desmistificar essa questão do psiquiatra, porque, por exemplo, eu não prescrevo medicação. Então, quando eu venho tratando alguém, não tem como. Chega um momento que eu falo, olha, se você não buscar ajuda médica, uma avaliação médica, não vai funcionar o seu tratamento aqui. Porque às vezes não é só a palavra, só a mudança de perspectiva. Você tem que cuidar do seu organismo fisiológico, né? A minha abordagem na psicologia é humanista. E eu gosto, assim, de olhar, né? Busco referenciais teóricos que olham para o ser humano como um ser humano com 4 dimensões. É a dimensão espiritual, a dimensão psicológica, emocional, social e a fisiológica, que é a última dimensão. Então, assim, a gente precisa cuidar de todas essas dimensões pra gente ter equilíbrio, pra gente ter bem-estar. Às vezes eu cuido muito do meu corpo, então, pronto, eu não tenho preconceito com o psiquiatra. Eu vou lá, o psiquiatra, vou dizer que eu tô triste, ele vai me dar um remédio e vai ficar tudo bem. Mas eu não vou no psicólogo, porque eu não vou pagar pra conversar com alguém, né? Isso, é isso. Não é isso? Aí o que acontece? Chega um tempo, é lógico, a medicação vai ajudar no sintoma. Mas aí a vida começa a ficar sem sentido, porque você cuidou da sua fisiologia, mas você não cuidou do seu emocional, né? Ou eu me alimento super bem, nossa, eu cuido do meu corpo, me alimento bem, mas eu me relaciono mal na dimensão social, né? Cuido faço exercício físico, libero endorfina, me sinto ótimo, mas eu chego em casa, brigo com a esposa, brigo com o filho, porque você não está cuidando da sua dimensão social. Caramba. E o psicólogo te ajuda a olhar isso, né? Independente da abordagem deles, né? O psicanalista vai investigar mais a sua história, o comportamental, o terapeuta cognitivo comportamental olhar mais os seus comportamentos, e no meu caso eu olho tudo, né? Então, inclusive as questões de espiritualidade. E qual é a grande diferença assim, entre o psicólogo e psiquiatra? Sim. Qual a grande diferença? Sim. Então, o psiquiatra, ele é formado em medicina.
ele tem que ser médico e ele entende toda a questão da farmacologia. Então, é o que eu te falei, ele cuida da doença, do que a doença te causa, né? Na questão dos sintomas e o que vai interferir na sua fisiologia. O psicólogo, ele não vai tratar essa questão, né, com a medicação, ele vai tratar a causa, né? O que te causa? Por que você sente a depressão? Por que você está deprimido? E aí ele vai fazer uma investigação. Tem psiquiatras muito bons, inclusive, que faz isso junto, né, com a consulta. Tem psiquiatra que não, que vai lá, o que você tem? Tô triste. E te passa a medicação, né? Mas tem bons psiquiatras, sim. A grande diferença é essa, que o psiquiatra é o médico que vai olhar para a fisiologia cerebral. E o psicólogo vai entender o campo emocional, né? Agora, quando é na família, porque assim, só entende, só sabe o que é realmente depressão quem tem algum caso na família ou quem passou por isso, né? Quem passou por isso. Quem não passou, então, é frescura, isso aí é falta de alguém, isso aí... A família, como que a família pode ajudar sem... E também o seguinte, como que a família pode ajudar para identificar quando não é frescura ou quando é, e a pessoa, olha, que com essa pessoa tem que falar firme, tem que levantar e trabalhar. Sim. Como que a família pode identificar isso e ajudar? Que jeito? Sim, isso é muito delicado, muito delicado. Eu atendo pessoas que vai se tratar escondido, por exemplo, porque o pai não acredita nessa questão de psicólogo, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender, né? Quanto tempo faz que essa pessoa está triste, né? Ou quais sintomas que essa pessoa vem apresentando que não tem muito a ver com o perfil da própria pessoa. Então, um exemplo. Uma pessoa que não é agressiva, né? Não vamos pegar só a tristeza, por exemplo. Sim. Uma pessoa que não é agressiva. E, de repente, você vê essa pessoa totalmente explosiva dentro de casa. Ela mudou o comportamento, né? Mudança de comportamento sempre está sinalizando alguma coisa. Então, você tem um padrão de funcionamento. De repente, você muda, então alguma coisa está transtornada aí dentro de você, de fato, né? Então, a primeira coisa é observar. O segundo ponto é entender a periodicidade disso. Então, assim, nossa, tá triste há uma semana. Faz uma semana que não quer sair do quarto, que está se arrastando, né? Então, não é uma tristeza comum, né? Você fica triste e você supera isso. Então, eu acho que é esse ponto, é você observar, porque dentro das famílias, por mais que a gente fale, a gente não conhece totalmente, a gente entende um pouquinho a pessoa. É perceber os sintomas, ficar atento a eles e aí ofertar ajuda, né? E o que a gente sempre faz a gente sempre julga a condição do outro sob a nossa perspectiva. E esse é o grande ponto, né? A nossa grande falha enquanto ser humano, assim, uma das, né? Que eu não posso olhar para o outro com o que eu acho. Eu tenho que olhar para o outro sem achar nada, né? Porque se eu achar, eu vou dizer, sai daí dessa cama, vai, porque isso é frescura. Mas isso é o que eu tô achando, eu não tô entendendo o que ele tá sentindo. Então eu gosto de dizer que o acolhimento, você acolher, é sempre um ponto de ajuda, sem dúvida nenhuma, mas também um ponto inicial aí para você entender o que o outro tá passando. Eu tenho uma questão que eu tinha convidado alguns profissionais para vir falar sobre isso, alguns não queria falar sobre isso, são profissionais da educação, e que eu queria falar sobre a educação que nós tivemos lá. A gente que é de uma faixa acima de 35 anos, sim, você já pode considerar que a gente viveu um tipo de escola diferente, um formato diferente, e aí uma pessoa falou, Adriano, não tem como saber se aquilo, porque naquela época, e quando a gente estudava, Ju, os apelidos eram normais. Você dá apelido em alguém, era normal. Tinha gente que você não conhecia pelo nome, você não sabia o nome da pessoa, era apelido, era o que hoje entende-se como bullying, inclusive crime, sendo crime. E aí existe uma parcela, e você já deve ter ouvido isso, que fala o seguinte:
Olha, essa molecada de hoje tá com depressão, tá não sei o quê, por causa disso aí, uma geração Nutella, que não aguenta nada, não aguenta falar nada, porque eu, na minha época, o professor me xingava e minha mãe... Como que você, como psicóloga, e passando por isso, você sabe que isso... Como que você enxerga isso, essa mudança, no que realmente foi bom, no que essa geração realmente é super protegida? Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Também é um campo delicado, acho que é por isso que é difícil falar, né, sobre isso. Mas eu penso assim, ó, primeiro que isso tem a ver com a questão do desenvolvimento da sociedade, né? A sociedade não fica igual o tempo inteiro, né? Evolui. Exatamente, evolui. Às vezes evolui de forma positiva e às vezes de forma negativa, né? Se eu também pegaria na minha época, eu vou te dar um exemplo, eu também sofria bullying, mas eu descobri agora que eu sofria bullying, na época eu não sabia, porque eu tinha orelha de abano, eu tenho cirurgia na orelha, né? Então as pessoas me chamavam de dumbo, de orelhuda, e eu sofria com aquilo, né? Então, hoje eu entendo que aquilo era bullying. Aquilo me feriu? Feriu, sem dúvida nenhuma. Causou traumas em mim? Acho que traumas não, porque o que eu tenho que fazer para corrigir isso? Eu tenho que ter dinheiro para pagar a cirurgia. Um dia eu tive o dinheiro, paguei a cirurgia, resolvi o meu problema, né? Mas hoje, se você olhar para alguém e você falar, né, você dizer, seu orelhudo, e você tá vendo ali que a pessoa já é uma ofensa, né? Por quê? Porque a sociedade... E é uma ofensa. Na verdade porque a pessoa está indicando, para mim ofensa é tudo aquilo que, na verdade não só ofensa, mas o que vale, o que conta na relação humana é muito mais a intenção que eu coloco nas coisas. Então assim, eu tenho a intenção de ferir ele, porque pode alguém ver aquela dificuldade em mim e falar assim, realmente você tem a orelha grande, né? Tinha uma amiga, inclusive uma amiga que faleceu, a Mariana, ela falava, Ju, sua orelha é grande sim, ela falava pra mim. A minha mãe dizia que não, meu pai dizia que não, porque, né? Mas só que ela falava aquilo com acolhimento, com amor, sim. Entendeu? Ela não podia mentir pra mim. Mas tinha o outro grupo que, né, me ofendia com aquilo, né? Então, assim, o que eu penso sobre isso? Primeiro que a sociedade evoluiu. Segundo, a forma de criar os filhos também. E hoje eu devo isso, né, eu responsabilizo isso a muitas informações que a gente tem. Hoje a gente tem muitos profissionais e muitas pessoas que sabem tudo, né, na internet. Então, trata o seu filho assim, que isso é o certo. Ou não, trata o seu filho desse jeito, que assim é o certo. E acho que isso vai confundindo a gente, né, vai trazendo uma certa confusão. E eu acho sim que hoje as pessoas elas estão mais frágeis. Mas por quê? Porque elas estão deixando aflorar mais essas fragilidades. E a gente não está dando conta disso. Então assim, você não pode chamar uma mulher de moça porque você está violentando o gênero dela. Né? Antes, isso não tinha isso. Né? Eu brincava na rua e as pessoas falavam, a Juliana tá usando calcinha de barata, né? É verdade. Não é? E tá tudo bem, era divertido aquilo. Hoje não, né? Hoje você vai se ofender com aquilo. Porque existe uma fragilidade que tá acontecendo no mundo aí. Né? E a gente não tá sabendo lidar. Sabe um caso que aconteceu, Ju? A galera que tava lá no campo da Vila, João 23, vai lembrar, porque teve até um burburinho na hora lá. Tava tendo a entrega dos presentes para as crianças no Natal. O pessoal entregando presente. E aí, é algo que meio que era normal. Tinha carrinhos e bonecas. O que estava acontecendo? Fila de meninos e fila de meninas. Sim. Meninos os carrinhos, boneca as meninas. E aí, um pai com uma criança, acho que tinha 2 ou 3 anos, com uma menina, entrou na fila do menino, de carrinho. Na hora de entregar o presente, e aí sim, que também lógico, né? A forma de conversar, de falar, poxa, entrega, porque o pai quer um carrinho para menino, entrega. Mas aí a pessoa falou, não, menina é para lá. Isso gerou uma discussão do pai falar assim, ela quer um carrinho, ela tem que pegar o carrinho, vocês estão tirando o direito dela escolher, e aí virou uma discussão filosófica, que aí eu fui lá, conversei com o pai, falei, não, tranquilo, pega o carrinho, ela quer o carrinho. Só que a pessoa ela coloca olha, está me ofendendo, é uma ofensa. Exato. E como que a gente para isso se cada vez isso tá
tá mais isso. Hoje você tem que tomar cuidado de como que você chama a pessoa, porque se você falar assim, ó, foi ela ali, a pessoa pode ficar brava. Não sou ela, não. Exato. Eu não me considero. E como que a gente faz isso, equilibra isso para não deixar a pessoa triste? Pergunta bem difícil, né? Porque esse é o ponto, né? Primeiro que a gente quer achar a resposta e justificar tudo, absolutamente tudo. É isso. Ele entrou na fila e ele queria um carrinho, né? Só que a pessoa que tá lá na frente só fez uma orientação, ó, aqui, né? Carrinho é menino. Aqui. E aí ele falou, tudo bem, não, mas tudo bem, aqui ela quer um carrinho. E a discussão acabaria. Mas não. Obviamente teve a ofensa ali, por quê? Não pode? Porque ele quer questionar o que o outro está dizendo, né? Eu não sei como foi a situação, mas imagino que... Isso, assim. Questionar mesmo, até de falar assim, eu tenho direito, a minha filha tem direito a escolher. É porque a gente está na era dos direitos, né? Na era dos direitos, eu tenho direito, e eu até disse isso outro dia, eu falei, são muitos direitos e pouca responsabilidade, né? Poucos deveres. Exatamente, poucos deveres, pouca responsabilidade, porque eu tenho direito a tudo, né? Eu costumo dizer que hoje em dia a gente está olhando muito mais para os comportamentos, porque é o que a gente enxerga, a manifestação, do que o sentir propriamente, assim, né? Eu gosto de pensar assim, porque a minha abordagem é o que me leva a olhar. Eu não olho o comportamento, eu olho o sentir, porque eu penso assim, comportamento se comporta do jeito que às vezes te convém. O sentir não vai mentir, né? Dentro da abordagem da humanista, ela fala que o sentir é essa força vital que a gente vem quando a gente chega no mundo. E é ela que dá forma para o sentimento e, inclusive, para os comportamentos. Mas a gente ignora o sentir, né? Então, assim, é como ele se sentiu. E como ele se sentiu, ele reagiu, né? E como que a gente faz? A gente não vai conseguir o tempo inteiro lidar com isso. Eu costumo dizer que, às vezes, você tem que simplesmente... Jogar pro mar. Jogar pro mar, ignorar e ficar com aquilo que vai acrescentar alguma coisa, sabe? E aí, você falou aí de informações, a gente tem as redes sociais. Eu não sou hipócrita em falar mal de redes sociais, porque eu vivo nas redes sociais, isso... esses dias me falaram o limite que a pessoa tem que ficar nas redes sociais, eu vi um vídeo lá falando no limite, eu falei, meu Jesus do céu, eu tô com crédito então pra caramba. Ao mesmo tempo que a gente recebe muita informação, o dia todo, você tá tomando água com gás porque você viu um vídeo que é bom. Aí você tá tomando, aparece um vídeo falando, não tome água com gás, você solta a água. Aí o próximo vídeo ia falando assim, ó, água com gás é bom só metade, você vai tomar metade. Olha, se você for tomar metade, tome inteiro que é pior. Sabe, assim, toda hora vai mudando e tal. Como que a nossa mente humana, ela consegue ser um campo... bom para chegar, ter esse monte de semente que chega e crescer. Tem alguma fórmula disso? Então, não sei se é uma fórmula, mas o autoconhecimento. O autoconhecimento é algo que protege muito a gente. Porque, até inclusive dessas informações que a gente recebe. E o autoconhecimento, ele está intrinsecamente ligado a esse sentir que eu falei. Só para eu contextualizar um pouquinho, né? Para explicar o que é esse sentir. É essa força que a gente recebe quando a gente chega aqui no mundo, né? Na verdade, lá dentro dessa concepção. Dentro daquelas dimensões humanas que eu falei, ela está no campo de espiritualidade. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com você tem uma matéria, que é uma matéria formada por energia. Nossos pensamentos e emoções, eles são energias. A gente não consegue pegá-los, né? A gente sente, né? Então, ele é uma fonte de energia. E esse sentir, né, conforme a gente vai crescendo, ele é manipulado pelas pessoas. Então, quando a gente chega, né, numa família, pai, mãe vai manipular. A psicologia fala que até os 7 anos de idade, esse sentir está totalmente conectado à mãe, né? Se tiver uma referência paterna, também ao pai. Mas é essa conexão até os 7 anos de idade. Chega um momento que ela se desprende. É como se fosse uma massa de argila mesmo, que a gente não vê, que está sendo moldada. E ela vai sendo moldada pela forma que os nossos pais sabem, né, fazer. Chega um ponto que há essa desconexão. Quando essa desconexão acontece, então é como se ela fosse minha agora. Então ela está manipulada pelos meus pais e eu vou continuar manipulando. E a gente vai carregando esse sentir a nossa vida inteira até o dia que a gente sai dessa terra. E o que acontece? Aí vai chegando a informação. A informação, a gente também vai manipulando com ela.
E esse sentir, ela vai para o nosso campo cognitivo, que é a questão da aprendizagem, memória, atenção, e para o nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então você vai recebendo a informação e é isso. Bom, eu sempre uso esse exemplo de como criar o filho, né? Você tem que fazer isso com o seu filho, você não pode falar isso pro teu filho. Aí aquilo faz sentido, você fala, ok. Aí daqui a pouco chega outro e fala, não, você não pode dizer isso, você tem que dizer aquilo. E você vai moldando esse sentir. Se você não levar para esse campo do sentir, você não se conhece. Então, tudo que as pessoas dizem, tudo que as pessoas falam, você vai autorizando, você vai acreditando, né? Então você não vai se conhecendo. Quando você fala, peraí, esse sentir é meu, então eu posso até receber a informação, mas sou eu que vou manipular ele. Você vai até no pediatra com seu filho e o pediatra vai dizer, mãe, não chama mais o seu filho de bebê. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu chamo, o Davi tem 5 anos, meu filho, e eu falo, bebê, bebê. E às vezes no pediatra eu ia e ele falava, não chama ele de bebê, senão ele não amadurece. Aí eu falava, tudo bem, doutor. Não, discordava dele, não questionava, mas o filho é meu, né? É meu bebê. É meu bebê. Eu continuo chamando meu filho de bebê. E você não tem ideia da maturidade do meu filho. Nossa. Porque não é isso, né? Não é isso que vai dizer se ele vai amadurecer ou não. É como eu trato ele, de fato, não é o que eu falo pra ele. Tô dando esse exemplo do pediatra para entender que quando a gente sabe, a gente tem segurança daquilo que a gente está fazendo, a informação ela vai chegar, eu posso até tentar, mas depois eu mesmo vou tirar a minha própria conclusão daquilo. Então, por exemplo, toma energético que faz bem para você, né? Mas eu sei que se eu tomar o energético eu vou ter uma arritmia, então eu não posso tomar, né? Então eu não vou tomar o energético, apesar de que o outro está dizendo que me faz bem. Ficou claro? Isso. Então, assim, é o autoconhecimento, é você se conhecer, é você tratar esse sentir, você manipula, com segurança. Não achar que tudo que você lê é verdade, vou fazer. Exato, exatamente. Então, assim, o autoconhecimento é o que mais protege a gente, porque podem vir muitas pessoas dizer pra mim o que eu devo fazer. Eu sei exatamente o que eu devo fazer se eu souber lidar com essa força que eu tenho, que é o sentir. E aí outra questão das redes sociais aí, que eu acho que é mais complicada, as redes sociais têm um lado fantástico dela, porque antigamente eu tenho muitos parentes no Paraná, por exemplo, eu lembro da minha avó que escrevia carta, 15 dias depois vinha a resposta, né? Espero que essa carta encontre todos vocês. Hoje você faz uma chamada com alguém que está no Japão na hora aqui e conversa com a pessoa na hora. Sim. Então as redes sociais para isso, você consegue encontrar pessoas que você estudou lá na primeira série, a sua professora do pré. Para isso é fantástico. Ótimo, excelente. Só que tem uma questão muito, do meu ponto de vista, que a questão da comparação. As redes sociais, ninguém coloca... Porque se a pessoa começa a colocar nas redes sociais as coisas ruins que acontecem na vida dela, hoje meu feijão queimou, essa droga de panela que eu não tenho panela... Automaticamente a galera vai ocultar aquilo lá, vai silenciar, porque ninguém quer ficar lendo aquilo lá. Sim. Na verdade a pessoa pergunta, aí, tudo bem? A resposta da pessoa tem que ser meio que padrão. Sim, é bem, se a pessoa fala assim, não tá bem, não vão mais perguntar nada pra essa pessoa. É assim, a sociedade é assim, não adianta a gente ser hipócrita. E aí... as pessoas só colocam ali as coisas boas que estão fazendo. Olha aqui o almoço maravilhoso que eu fiz. Olha aqui, eu estou agora fazendo academia. E Ju, aí as pessoas se comparam. Aí a mulher que ganha um buquê coloca, e aí uma outra que não ganhou um buquê vai lá e fala, tá vendo? Olha lá, ganhou um buquê. O outro vai almoçar, tá vendo? Foi almoçar, tá vendo? Foi pra praia. Você fala que não tem dinheiro pra ir pra praia. E aí aumenta o problema familiar, o problema de relatar, a pessoa coloca, meu filho tá na faculdade, aí o outro fala, outra mãe fala, tá vendo lá, o filho do outro tá na faculdade. E a você, que isso tinha na nossa época, mas bem menos, porque você não tinha toda hora a informação das pessoas. Ju, como a gente faz com isso para não se comparar, que é algo meio quase que impossível? É impossível. E isso que você está falando é muito interessante, porque eu vivo isso na clínica. As pessoas vêm com as suas demandas emocionais
E assim, no curso terapêutico elas trazem essa questão da rede social. Então, eu sou terapeuta familiar, né? Você falou do buquê. Eu trato casais onde eles são cobrados pelos que ele veio mesmo, pelo que é visto na rede social. Então, eu queria que você fosse igual o marido da fulana, que leva ela pra jantar, que proporciona viagens, né? Aí o cara fala, mas você não conhece a vida deles, como é? Não, mas é o que tá vendo, e o que tá vendo vira verdade pra você, né? Então, mesmo na criação de filhos, né? Isso que você falou da comparação, também já ouvi, então eu gostaria que meu filho fosse igual ao filho da fulana, porque ela posta lá nos stories dela como é a relação que eles têm, era aquilo que eu queria, né? Então, assim, as redes sociais, ela virou realmente um grande exemplo pra gente e um grande referencial de vida que a gente quer e de frustração para quando a gente não tem essa vida, né? Então, na minha ideia, o que a gente precisa fazer é buscar o equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio é o grande ponto de vida em todos os aspectos, assim, né? O grande referencial de vida, você ter equilíbrio. Você olhar a rede social, né? Mas você entender que aquilo não é, de fato, a realidade, nua e crua. Ela é um recorte, né? A gente estava até falando um pouquinho antes, né, que tem até um vídeo que eu vi há tempos atrás, da mãe fazendo lá uma gracinha com o filho, né, e não sei o quê, e o marido não se incomodava com isso. E o marido filmou ela fazendo, né, o vídeo lá com o filho. E de repente, o making off. E o making off era, menino, você não tá fazendo direito, não é assim que você tem... Quer dizer, você tem falas prontas, né, Eu às vezes gravo vídeo com o Davi, né, a maioria dos meus vídeos não são orientados, mas tem vídeo que eu oriento, né? Que eu falo, sei lá, eu vi uma cena, aconteceu uma coisa com ele, eu falo, quero reproduzir, né? Aquilo. Então eu vou orientar, né? Hipocrisia dizer que a gente não faz isso, né? Eu vou gravar um vídeo lá, vou falar sobre psicologia, eu vou estudar o assunto, não vai ser de fato, né? A minha realidade total. Eu vou criar ali um cenário, né? E também a gente tem que entender que isso é um negócio bacana, porque tem muita gente, quando eu fui dar uma pesquisada nisso, eu vi que tem gente que saiu da depressão por conta de fazer vídeos e as pessoas verem esses vídeos. Então isso também tem que ser que a pessoa fala, fica fazendo vídeo, aquela pessoa não faz nada o dia inteiro, fica fazendo o vídeo. Tem pessoas que deixaram esse quadro depressivo porque encontraram ali uma válvula de escape. Tem um sentido naquilo, né? Eu sigo até uma influencer aqui, ela é super engraçada, eu adoro os vídeos dela, né? E ela tava deprimida de fato, assim, ela deu o testemunho dela, ela contou a história dela, ela falou, só que aí eu comecei a fazer os vídeos, ela falou, como foi essa saída? Eu criei uma realidade paralela. Ela falou, só que eu me encontrei nessa realidade, né? Ela falou, e aí o que eu entendi? Que eu era assim, antes de eu me sentir deprimida, só que eu não fazia vídeo. Agora eu tô fazendo vídeo, então ela envolve a família dela inteira. E realmente ela foi tratada, né? Não só por isso, ela fala lá, busquei ajuda médica, psicoterapia, mas ela foi tratada também dessa forma. Então, assim, qual que é a grande questão disso tudo? É o equilíbrio, né? É a forma que você enxerga todas as coisas, né? Se você olhar para a rede social como algo que vai te salvar, né, ou te dar aquela vida que você almeja, né, porque hoje em dia você entra na rede social, você quer ficar rico? E aí você fica comprando curso, conheço gente que faz isso, compra curso disso, compra curso daquilo e nunca fica rico, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, fica pobre porque fica gastando dinheiro que não tem, né? Então isso vai te adoecer, né? Por que aconteceu com o outro e por que não vai acontecer comigo? A gente não tem resposta para tudo, não tem justificativa para tudo. E um peso que aí você, como mulher, pode me responder se realmente isso acontece, é para a mulher. Eu vejo, e um exemplo claro, tá no jornalismo, na TV e tal. Cara, você não consegue... Se você tiver ali uma mulher apresentando um jornal famoso, é difícil, pode procurar, você não vê senhoras de idade, você não vê a mulher do cabelo branco, você não vê, porque e homens, já vê o cara grisalho, o cara... Verdade. E a mulher você não tem apresentando programa, não tem.
é meio que um preconceito, se você, tipo, a mulher envelhecer, parece que é errado a mulher envelhecer. Ou e aí, ela não tem mais tanta... E aí, como a mulher lida com isso? Porque o envelhecimento faz parte da vida. A vida é assim, né? Você é adolescente, jovem e vem a velhice. Só que o que mostra, e a mídia é muito pesada nisso, sabe? Você não consegue. Esses dias eu estava procurando, só na Europa tem uma ou outra apresentadora. Aí você tem apresentadoras de programa que na época, mas em jornalismo esportivo, você não vê. Na Europa tem algumas, não vê. Já para o homem é normal, normal. Como que a mulher lida ainda com esse peso? Olha, eu nunca tinha pensado nisso que você falou, né? Mas eu acho que uma boa explicação para isso é que, por mais que aí o movimento feminino esteja se desenvolvendo, que a gente tenha conquistado espaços, né, aí na sociedade, a mulher ainda carrega um estigma, né, que é da inutilidade, infelizmente, né? Então a mulher é útil para quê? Né? O pensamento antigo. Para ficar em casa, cuidar de filhos, né? E servir o marido, exatamente. E servir o marido. E isso, claro, isso tá mudando, tá se alterando. Acho que ainda tem muitos avanços. Eu acho que tem avanços que foram feitos de forma equivocada. Então, eu não sou feminista, né? Então, tem algumas ideias do feminismo, do movimento que eu não concordo, que eu discordo, né? Mas ainda existe esse estigma e esse peso, esse fardo em cima de nós, né? Então, o homem grisalho pode apresentar o jornal, mas lá do lado dele tem que ter uma mulher bonita, né? Padronizada, esteticamente padronizada, né? Porque a gente olha muito mais para a imagem da mulher, a mulher ainda é vista sob o aspecto de imagem, o aspecto visual, do que o aspecto, né, de o que essa mulher traz? Qual é a sabedoria que essa mulher traz, né? Eu acho fantástico, por exemplo, nas redes sociais, falando de rede social, eu sigo algumas senhorinhas ali. E por que eu sigo? Por conta da sabedoria que elas trazem, né? Então, tem alguns perfis ali que eu adoro, porque eu não quero saber se ela tá fazendo bem o feijão, né? Se o feijão dela vai ser bom. Eu quero saber o que ela tem de sabedoria. Como que ela conseguiu superar um casamento de 50 anos sendo violentada. Então é essa sabedoria que eu quero. E para isso a gente não olha. A mulher ainda é carregada do estigma estético, né? Então é basicamente isso, na minha ideia. Outra coisa que, além de redes sociais, a redes sociais eu acho que ela criou um míssil para isso, é a questão política. A gente vê uma divisão muito grande. Hoje, acho que todo mundo passa por isso, todo mundo. Tem grupo da família que ou é proibido falar de política, ou tem o grupo da família, e aí tem o grupo da família que pode falar de política, então, que virou pior que futebol, assim, de pessoas perderem amizades, de pessoas pararem de falar, parentes param de falar um com o outro por conta disso. E a cada dia eu vejo que isso está aumentando mesmo, da pessoa chegar ao ponto de falar assim, aquele cara não vende mais para aquele cara porque ele tem ideia A ou B. Não, eu falo, caramba, vai misturar essas coisas. Não, esse cara não entra no meu comércio. Isso também afeta a saúde mental, principalmente de quem na família eu não quero entrar nesse tipo de assunto. Sim. E cada dia isso está mais. Na sua opinião, isso tem algum jeito disso parar, isso vai aumentar cada dia mais porque as pessoas estão intolerantes? Eu acho que o único jeito de parar é cada um olhar para si, né? Porque a gente tem... Esse é o grande fenômeno da rede social, é você criar um pensamento coletivo, né? Então você não é mais o que você pensa, é o que todo mundo pensa por conta de todas as informações que tem. Então tem muita gente ali que está radicalizando porque está sendo influenciado por esse pensamento, não tem a questão do autoconhecimento, não manipula aquele sentir, então vai naquilo que faz sentido para a pessoa. E às vezes nem está fazendo sentido, é só porque todo mundo está indo. Então esse fenômeno de pensamento coletivo, hoje ele está muito exacerbado, né? Então hoje isso para mim é um grande problema. E como que para isso? Você para quando você começa a fazer a tua parte. Um exemplo disso é aquele negócio. Eu não vou deixar de jogar esse papel de bala no chão, porque o que um papelzinho de bala vai fazer de mal, né? Nesse mar de lixo que as pessoas fazem na rua?
faz diferença, né? Aquilo que você faz. Então tinha que ser o mesmo trato. E não vai parar, porque isso está se abrindo cada vez mais, né? A tecnologia está chegando e a gente vai ter que aprender a viver com isso. Eu escuto muita gente falar, porque eu gosto de rede social também. Eu gosto de aparecer nas redes sociais. E tem pessoas que se incomodam com isso. E elas falam, por que você faz isso? Eu falo, primeiro porque eu quero passar uma mensagem de vida, uma mensagem profissional, eu quero, né? Existe isso, então eu vou usar isso, né? Esse é um ponto. Só que tem gente que usa de forma errada. Essa questão política, ela é terrível, porque polarizou, né? Isso. Polarizou, a gente toma partido de coisas que a gente nem entende. Tem gente falando de política e nem sabe o que é política. Só achismo. E aí tem gente que perde, de fato, você desfaz vínculos por conta do seu posicionamento. Eu me posicionei na época das eleições e eu perdi amizades. Eu imagino. Nossa, eu não imaginava que você fosse. Nossa, você é assim, eu achava que você ia votar neste candidato, né? Assim, a pessoa não, o que eu sou para a pessoa? Eu sou isso? Então eu sou um voto do candidato, né? Infelizmente, assim, é cada um fazendo a tua parte, né? Não tem muito. O triste, né? Porque a política, ela sempre existiu. Sim. E o problema é você transformar a política no que eu acho é certo e o que o outro acha é errado. Exatamente. Esse é o grande problema. Então, assim, se você falar para mim, olha, eu apoio, vou votar no candidato A, não significa que tudo que o candidato... É que nem time de futebol. Eu costumo falar de política igual o time de futebol. Você torce para o Palmeiras ou pro Corinthians? Então, eu torce não entendi, mas eu tenho uma afeição pelo Palmeiras por causa do meu pai. Isso, né? Então vamos supor que você torce pro Palmeiras. Só que você não gosta do técnico do Palmeiras. Mas você torce pro Palmeiras, quer que o Palmeiras ganhe o jogo, mas você não gosta do técnico. Se esse técnico sair, vai ser melhor. Eu gosto do Palmeiras, eu sou palmeirense, mas eu não gosto desse goleiro. Esse goleiro é ruim, tem que sair esse goleiro. Você não deixa de ser. E na política, poxa, eu voto nesse candidato porque, para mim, das opções que tem, este é o melhor. Exato. Só que a partir do momento que você fala que esse é o melhor, a pessoa te rotula. Se não for um dos que estão polarizados, é porque você quer ficar em cima do muro, é porque você não tem opinião, você não quer opinar, você não quer... Se você escolhe um da polarização, ou você é homofóbico, você não gosta de gay, e se você escolhe outro, você apoia bandido, você quer tomar o terreno dos outros. Então, e aí as pessoas começam a ficar, não vou mais falar nada sobre isso. E aí a gente acaba perdendo ideias fantásticas que podem ter na política e pessoas fantásticas que poderiam estar e não estão por conta disso. E como que isso afeta a saúde mental? Muitas vezes você já tem uma questão ali que te faz mal, né? Então, um exemplo, você tem problema com rejeição e de repente você, por conta do seu posicionamento, você é rejeitado em determinado grupo. Então aquilo vai impactar numa condição que você já tem, que você não tratou, né? Então, isso é muito sério isso que você está dizendo, porque tem pessoas que estão deprimidas, com ideação suicida, porque foi rejeitado pelo grupo que dizia respeito à política. Exato. Não, mas o grupo não me aceitou, eu não fui bom o suficiente para o grupo, porque pensou diferente, né? E isso remete à vida, a gente traz isso para a nossa vida e acaba assim... perde a saúde mental também, porque entra em discussões desnecessárias, isso, né? E você vai consumindo lixo, né? Isso. Idade para a pessoa procurar o psicólogo ou para a mãe, existe algum, assim, tem limite, uma criança? Que idade que... Não tem idade, né? Hoje a gente tem... Desde assim, crianças 1 ano de idade que já podem buscar o profissional. Obviamente que assim, eu tratei criança durante algum tempo, né? Hoje eu tô mais com os adultos, adolescência, adulto. Você não trata a criança, você trata os pais, você trata os responsáveis, né? Até hoje, se eu vou cuidar de uma criança de 8 anos de idade, o meu atendimento é um atendimento com a criança semanal e um atendimento quinzenal com o responsável pela criança. Porque principalmente quando diz respeito à criança, se não for uma patologia instalada, porque, por exemplo, né, pode ter identificado aí uma questão mental já genética, de questão genética. Aí você vai tratar de outra forma. Mas ainda assim você tem que tratar os pais, né?
você trata o sentir, o emocional, o psicológico da criança tratando os pais, né? Porque às vezes o ajuste está ali, está no comportamento dos pais. No que a criança vê, no que a criança... Nossa, eu poderia te dar tantos exemplos. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Não, ainda tem tempo. Mas eu quero contar fica à vontade, gente. Um caso, né, de uma criança que eu acolhi. E a questão, assim, era, claro, né, o histórico de vida era um histórico bastante complicado. E essa família não sabia mais o que fazer na questão de comportamento da criança. A criança era muito explosiva, muito agressiva e batia nos coleguinhas da escola, em casa, né? E essa criança não tinha como a mãe como referência, né? Quem era referência era a avó. Mas a avó não se colocava na condição de mãe também. Por quê? Porque eu não sou a mãe, eu sou a avó. Mas ele precisava de um referencial ali, né, materno. E ele não tinha, então é a minha avó, não é a minha mãe. A minha mãe não tá comigo, né? E aí eu falei, olha, a gente precisa começar a tratar vocês, né, os avós, no caso, semanalmente. Começamos a fazer um trabalho. Então, assim, até nas questões do momento da oração, né, que ia rezar pela mãe, fazer a oração pela mãe, ele falava, mas você é minha mãe, então eu posso pedir para Deus para proteger você como minha mãe? Aí ela falou, eu devo dizer que sim? Sim, você deve dizer que sim. Aí ela dizia sim e ele começou a mudar, né? Então, quer dizer, o ajuste foi feito nos responsáveis por ele, né? Não tinha como chamar essa mãe e falar, olha aqui, você tem que cuidar do teu filho, porque não era possível fazer isso, né? Nossa. Mas era possível tratar ali os familiares para que ele fosse atingido. E para mim esse é o grande princípio aí da humanidade, né? Então é aquele negócio. Mude a si mesmo, né? Se você mudar, você consegue mudar o outro, né? Nesse caso foi isso. Eles mudaram um detalhezinho. E mudou a criança. E mudou a criança. Claro, é muito mais profundo, mas eu tô dizendo assim, né? Dando um exemplo concreto disso, né? É porque quando a gente começa a entrar na questão de famílias, né, é outra coisa que também é o seguinte, nem toda família é estruturada dessa forma, de ter o pai, de ter a mãe, do pai chegar do trabalho, sentar com o filho e fazer a lição, a mãe fazer a lição, depois, nem toda tem família. A gente tem família, e eu entrevistei já, inclusive, pessoas do Conselho Tutelar, nós temos família aqui na Capela, que filhos de 13, 14 anos ficam cuidando dos menores para a mãe trabalhar, porque o pai, ou o pai está preso, ou o pai não sabe quem é o pai, e isso acontece. E aí como que uma mãe, como que ela chega do trabalho cansada, ela tem que dar conta da casa, fazer a comida, tudo isso, mais uma vez o peso também na mulher, que eu falo que, não é que eu sou feminista, mas eu acho que a gente tem uma sociedade que ainda é patriarcal, ainda é uma sociedade... Poxa, o banheiro feminino do Senado, nosso Senado Federal, onde criam as leis, o banheiro feminino foi construído em 2016. O banheiro feminino foi construído agora, 2016, não tinha banheiro feminino. Isso é surreal você pensar. Então todo esse peso ainda é para a mulher, mas e aí, essa mãe que está ali, como que que referência que essa criança tem? Aí você tem pais separados, divórcios litigiosos, que o pai e a mãe estão brigando, e aí a mãe coloca também um peso na criança, ou o pai coloca um peso na criança de ver a mãe como inimiga, ou ver o pai como inimigo. Então, tudo isso depois reflete no adulto, né, Ju? Sem dúvida nenhuma, que é aquilo que eu falei no começo. Esse sentir, né, com que essa criança chegou, ele vai sendo manipulado da forma que é possível ali. Não tem a referência paterna, tem só a referência materna, mas essa referência precisa cuidar dela também. Então, né, ela tem que pensar no sustento dos filhos, ela tem que pensar no trabalho. É impossível, muitas vezes, ela chegar e falar, puxa, agora eu tenho que dar um tempo de qualidade para o meu filho, se ela não tem um tempo de qualidade para ela. Aí entra uma questão que é social, né? Então, é o quanto a gente precisa disponibilizar aí ferramentas e recursos na sociedade para formar uma rede de apoio para essa família, né? Então, essa mãe precisa de ajuda. Né? E nem sempre essa ajuda vai vir ali do núcleo familiar. Mas nós vivemos em sociedade. Aí entra a questão política. Aí entra o poder público. Exato. Aí é política pública. Precisamos criar
recursos para essa mãe minimamente conseguir criar esse filho e que essa criança tenha um tempo de qualidade, de alguma forma que dê referência de família. Que dê referência de família. E a referência nem sempre é como você falou, o papai, a mamãe, né? Às vezes a referência é algum tutor de um espaço que ele tá e essa vai ser a referência dele, né? São questões muito complexas. Nossa. Ó, a gente tá chegando em 1 hora de passa rápido, né? Nossa, eu ficaria aqui mais. Passa rápido. Agora que eu tô ficando à vontade. Mas olha, eu acho que vai voltar mais aí. Eu já falei pra ela, a gente precisa ter na Rádio Capela um quadro ali assim, ó. Fale com a psicóloga. Eu ia adorar. Agora a gente chega no Fala da Cara, você vai olhar na câmera 16 aqui, ó. É a 16. É essa mesmo. Isso, essa é a câmera da verdade, é a 16, porque vem a pergunta pra você. Juliana, o que a pandemia te ensinou? A pandemia me ensinou que nós devemos olhar para o próximo, né? Sem dúvida nenhuma, que a gente deve ser generosos uns com os outros, né? E é muito triste saber que depois de tudo que a gente viveu de forma coletiva, ainda tem gente que não consegue lançar esse olhar, né? Esse é o grande sentido da nossa vida, o sentido da vida é o outro, né? E o outro inclui a gente também, porque quando a gente cuida da gente e quando a gente sente vontade de cuidar do outro, a gente forma uma sociedade mais feliz, mais harmoniosa. Então, isso é o que a pandemia me ensinou, né? E não veio uma situação para mim e para o outro, veio uma situação para todos nós, para o mundo inteiro, foi mundial. E é isso, né? É o olhar para o próximo, lançar um olhar de generosidade para o próximo. Você sabe, Ju, que eu vejo esses casos que a gente vê, agressão, e toda hora, a galera que me acompanha sabe que eu vou lá, eu faço quase sempre o mesmo comentário, tipo, não aprendemos com a pandemia, porque eu era, até utopia, mas eu achava, quando a gente estava na pandemia, que eu pensava assim, principalmente eu que trabalho com eventos, e a gente ficou enclausurado, e eventos você gosta de estar ali, ver a pessoa abraçar e tal, e multidão, e gente, tudo que não podia. O evento era o que não podia. Sim. E aquilo deixou a gente ali dentro de casa, ele fazendo, e a cabeça ficava assim, cara, quando vai voltar, tal. Eu ficava pensando assim, porque a gente não podia abraçar. E eu lembro que a gente fez um vídeo em Vinhedo, várias pessoas falando, isso vai passar, o nome do vídeo. Depois eu vou colocar até o card aí pra galera acompanhar. Isso vai passar, que era na época da pandemia. Então todo mundo falava assim, isso vai passar, isso vai passar, isso vai... E eu, aqui dentro, eu pensava assim, quando isso passar, eu acho que... De verdade, eu ficava imaginando assim que... Eu falei assim, quando isso passar, a gente vai ter a galera se abraçando, e vai ser meio comercial de final de ano da Globo, todo dia. E parece que a gente, eu não sei se a gente voltou pior, mas parece que a galera tava com saudade de brigar, pelo menos no futebol é isso que acontece. Tem também essa, não sei você, mas eu fiquei triste um pouco com a Mané. Você também? Eu fiquei muito triste, assim, eu entendo o que você está dizendo, porque eu também achava isso, né? Eu fiquei lá em casa com eu, meu marido e meu filho, né? E eu falava, nossa, quando a gente puder sair, quando a gente vai ter a liberdade de novo, é isso. A gente vai ser melhor, seremos seres humanos melhores, né? E de repente, quando a gente começou a sair, parece que outros sentimentos começaram a ser despertados. E acho que esse é o ponto, né? Eu posso contar uma historinha rapidinho, porque eu gosto de fazer uma analogia a essa questão? Eu trabalhava no hospital da PUC, né, até agosto do ano passado. E um dia eu atendi uma pessoa eu atendi os colaboradores do hospital. Aí eu atendi essa pessoa e a questão dela era assim, eu estou me separando, eu gostaria que você me ajudasse com a separação. Ok. Aí ela foi me contando a história dela, não sei o quê, só que no dia que eu atendi ela estava muito debilitada, nitidamente fraca, assim, né, frágil. E aí eu falei, você não tá bem, né? Ela falou, então, eu tô sem comer, não tô conseguindo comer. E ela era enfermeira lá, não tô conseguindo comer. Aí eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, você tem que se alimentar. Ela falou, mas eu não tô fazendo comida em casa, porque ele ainda tava morando em casa. Não tô fazendo comida, porque se eu fizer comida ele vai ter que comer. Então eu não faço mais, tô comendo os iFoods da vida aí. Só que eu nem tô com mais vontade. Aí, enquanto ela foi falando, eu fui escrevendo uma receita de sopa, assim. Ela foi falando, fui fazendo a receita.
E aí eu peguei no fim, assim, do atendimento, eu falei, olha, faz o seguinte, passa agora, você tá indo embora? Passa agora no Hortifruti, compra esses legumes aqui, faz uma sopa pra você. Falei, essa sopa aqui é receita de vó, falei pra ela, né? Brincando com ela, assim, né? É uma receita que vai te dar força, então compra. Ela ficou brava comigo, Adriano. Sério? E ela saiu dizendo assim, eu vou na psicóloga e a psicóloga manda eu fazer uma sopa. Eu não fui numa nutricionista, né? Nossa! Mas eu fiz aquilo que eu achava que eu devia fazer, porque ela tinha as questões dela, mas tinha uma questão principal que ela precisava olhar, que era se fortalecer, né? Ela levou a sopa, nunca mais voltou. Eu falei, ela realmente... Não, eu não tive dimensão disso, porque eu sou muito intuitiva também. Eu falo, eu vou muito pelo que eu acho ali. Às vezes eu acho errado, mas às vezes eu acerto. Sim. Aí, ok. Passou 2 meses, mais. Eu atendi ela no fim do ano. Quando eu tava saindo da PUC, passando no corredor, ela me chamou. Ô, psicóloga. Ela nem lembrava meu nome. Lembrava assim, me chamou. Aí eu falei, oi, tudo bem? Ela, tudo bem. Ela, você lembra de mim? Eu falei, nossa, me desculpa, porque a PUC tem 2.500 funcionários, né? Muita gente. Eu falei, desculpa, não lembro de você. Ela falou, você me atendeu ano passado. Aí eu falei, sério? Ela falou, então, você vai lembrar de mim agora. Você me deu a receita de uma sopa. Eu falei, lembrei. Aí ela falou, então, eu queria te falar que aquela sopa salvou o meu casamento. Nossa! Aí eu falei, sério? Eu falei, me conta agora, né? Ela falou, ó, eu fiquei com raiva de você aquele dia, porque eu fui contar pra você me falou coisas que fizeram sentido, mas você terminou com uma receita de sopa. Ela falou, eu passei no mercado, passei na frente do Hortifruti, fiquei pensando, entrei, comprei as coisas, fui pra casa e falei, vou fazer essa sopa, vou comer essa sopa. Comecei a fazer a sopa. Meus filhos foram chegando da escola, foi sentindo o cheiro da sopa. Mãe, tá fazendo sopa? Tô fazendo sopa. Ela tem 3 filhos. Sentaram na mesa, assim, enquanto eu tava fazendo a sopa, fomos conversando. Fiz a sopa, servi a sopa na mesa. Daqui a pouco meu marido chega. Aí ele sente o cheiro da sopa. Muito tempo não tinha cheiro de sopa em casa. Nossa, você fez alguma coisa pra comer? Aí ela, no que eles não estavam se falando, fiz. Aí ele foi lá, abriu a panela. Eu posso comer? Ela falou, pode. Aí ele pegou a sopa, sentou com eles pra comer e naquela noite chamou ela pra conversar. E aí conversaram e decidiram que eles iam tentar mais uma vez e tinha dado certo. Ela falou, não foi fácil, mas deu certo. Aí eu disse pra ela, você entendeu por que eu te dei a sopa? Aí a receita da sopa, ela falou, até hoje eu não entendi. Ela falou, tá, há tempos que tô pra te perguntar. Eu falei, porque eu queria que você se fortalecesse. Você não tinha mais amor pra dar pra essa família. Então, porque você tava fraca. Quando você começou a fazer a sopa e você se alimentou da sopa, você se fortaleceu e você fortaleceu os seus. Porque daí a sua família se beneficiou disso também, o seu marido, mas primeiro você se nutriu. E aí deu certo, porque esse é o conceito. Às vezes a gente quer dar para as pessoas o que a gente não tem. E por que isso tem a ver com a pandemia? Porque depois que eu ouvi isso é recente, aí que eu pensei na questão da pandemia. A pandemia fez a gente se voltar pra gente. Vai pra dentro das suas casas, né? Um conceito, sei lá, uma questão até meio que espiritual. Volta pra sua casa, se recolhe, se fortalece, pra quando você voltar, né, pra sociedade, você seja de fato melhor. Vai se nutrir, vai se alimentar. Mas não, as pessoas escolheram se nutrir de forma errada, né? Então vai, se nutre, volta o olhar pra você, depois você vai pra sociedade melhor, você vai estar fortalecido. Não, a gente olhou e falou, olha que desgraça que a gente viveu, esse mundo não tem jeito mesmo. Não, né? Sem contar a briga política também, né? Exato. E ficou, né? Fulano fez certo, fulano fez errado, e eu sempre falo assim, que a pandemia, quando ela veio, isso falando em termos de gestão pública, ninguém sabia o que fazer. Não mesmo, era ninguém. Novo, né? Falar que o fulano errou porque não vacinou, ou o outro errou porque queria vacina e a vacina não estava testada ainda. Ninguém sabia, estava todo mundo desesperado. E aí, Ju, uma das coisas, a gente está caminhando para o final aqui, mas uma das coisas que eu fiquei muito triste foi a questão dos profissionais de saúde. Porque os profissionais de saúde, na época da pandemia, heróis, e foram mesmo, eles estavam ali encarando você em casa,
se protegendo. E quando alguém tinha Covid, ia até os profissionais de saúde. Sim. Então eles estavam ali recebendo. Quantos profissionais de saúde morreram? Quantos profissionais de saúde iam para casa e não sabiam se iam voltar? Por quê? Porque aquilo parecia um cenário de guerra. A gente teve, o Vinícius Moreno participou aqui, falou de São Paulo, eles comprando caixões, comprando carros para transportar corpos. Cara, aquilo foi uma coisa... Esses profissionais de saúde estavam ali, linha de frente, né? Estavam ali enfrentando. E aí a gente fala, esses profissionais de saúde são heróis. Esses heróis de saúde, aí a gente fazia vídeo tocando violino para os profissionais de saúde, tal. Acaba a pandemia, só vai lembrar disso. Acaba a pandemia, a gente tem aqui na cidade um enfermeiro sendo agredido. Exatamente. Aí a gente vê lá, e aí você não pode, não. Existem os bons profissionais e ruins. Você tem todos, qualquer hospital que você pegar em qualquer cidade, você tem 1000 atendimentos no dia. Mas naquele dia teve 2 atendimentos que o profissional não estava bem, porque são seres humanos ali. Exatamente. Ele não estava bem, ou ele falou errado, ou ele cometeu um equívoco. E isso tem. A medicina trabalha para não ter, para que não tenha isso. Então, só que aí esse profissional vira referência. O que atende mal vira referência. E o que atende bem? E o que está ali cheio de problema em casa, mas recebe gente ali falando dos problemas e tem que falar assim, deixa meu problema lá, que agora eu vou resolver esse aqui. E o que está ali enfrentando doenças que nem ele sabia o que era, nem ninguém sabia, vou dar ivermectina, vou dar cloroquina, vou dar remédio para gripe, vou dar soro. Não sabia, né, Ju? Depois foi criado um protocolo, foi se entendendo, foi tal. Veio a vacina, que até hoje ainda é discussão. Será que essa vacina não acelerou outras coisas? E pode ter acontecido isso. E na medicina se você tiver que salvar 1 milhão de vidas e vai perder 2, você não pode perder 1 milhão, porque essas 2 vão estar nesse 1 milhão também. Então tem tudo isso. E aí os profissionais de saúde hoje, todo mundo esqueceu. A gente esqueceu que eles são os heróis da pandemia. Quando os caminhoneiros param, os heróis caminhoneiros que precisam de ajuda, não sei o quê. Hoje você chega, esses caminhoneiros ficam aqui na Estrada Capela, que fechando aqui o semáforo, você tem que multar esses caminhoneiros. Os nossos ídolos e heróis passam muito rápido. Passam. É o que a gente escolhe, né? Por isso que é importante cuidar da saúde mental. Porque quando você cuida da saúde mental, obviamente você vai escolher, né? Exatamente. Você vai escolher aquilo que é bom de fato. Quando você não cuida, você fica perdido, né? Você não sabe direito no que se nortear de fato, né? E isso que você falou dos profissionais da saúde é muito triste, porque assim, fui para casa, o que eu alimentei dentro de mim? Se eu alimentei coisas boas, eu ainda vou olhar para eles com generosidade. Exato. Se eu alimentei coisas ruins, pouco importa. Eles fizeram o trabalho dele e agora... Fez mais que obrigação. Exato. E aí, só falando disso, eu tenho um projeto que agora eu vou começar a desenvolver lá na Santa Casa de Vinhedo, né? O Juliano Gasparini, junto lá com o vereador Thiago Marra, mandou uma verba impositiva para cuidar da saúde mental, mas para cuidar de quem cuida. Nossa, que legal! Então, vou tratar os profissionais da saúde, os colaboradores, que é o que eu já fazia na PUC. Que bacana! E esse projeto, ele nasceu no meu coração em 2018, quando eu fui violentada no parto do meu filho. Falei, caramba, a pessoa que cuidou de mim precisa ser cuidada também. E para mim é o meu princípio de vida. O meu princípio de vida é: para eu cuidar bem do outro, eu tenho que primeiro cuidar de mim, né? Que é a questão aí que envolve o meu processo na psicologia. Então, cuida de você, para você realmente, de fato, ser uma boa esposa, uma boa mãe, um bom ser humano, né? Que se a gente cuidar da gente e da nossa saúde mental, a gente vai disseminar coisas melhores aí, né? Que bacana. Ju, quem quiser falar com você ou tem algum lugar que a pessoa pode te encontrar, fala aí onde que te encontra, além do Instagram que tá aí embaixo aí pra galera acompanhar. Então, eu atendo aqui em Vinhedo, na Clínica Esteta, trabalho lá na SOS Esperança e Vida, né, que é uma instituição que faz um trabalho lindo há mais de 26 anos com dependência química. Tô lá na Esperança e Vida, tô na Clínica Esteta, agora Santa Casa.
O meu Instagram, né? Que o meu Instagram, se alguém me mandar direct, eu vou responder. Responde. Eu respondo. Tá aí na tela. E lá no Instagram tem o meu contato Legal. profissional, né? O meu WhatsApp, se alguém precisar de alguma ajuda, estou aqui. Bacana, Ju, queria agradecer, assim, é muito legal esse papo. Eu acho que tinha muita coisa também que eu queria falar, inclusive essa questão mesmo de saúde dos profissionais da saúde, de agentes de segurança, Sim. de agentes penitenciários, mas a gente vai trazer com certeza você outra vez aqui, porque assim, é um papo muito legal. Sim. E assim, eu desejo muito sucesso nesse projeto aí que a Santa Casa, eu acho fantástico, que eu sempre bato nessa tecla, esses profissionais de saúde, eles passaram de heróis para vilão. Eu vejo as pessoas agora tratando como vilões. Então, eu desejo assim, muito sucesso e sei que competente você é. Então, obrigado aí pelo bate-papo. Eu que agradeço, Adriano. Vou reforçar o que eu falei no início. Sou tua fã, também peço que Deus te capacite cada vez mais, porque eu vejo você, né, nesse meio de comunicação fazendo algo mais do que o seu trabalho. É uma missão sua de vida, né? Entreter, alegrar a gente e passar uma boa mensagem. Que você faz isso com a tua vida. Obrigado, Ju. Gente, falei aqui com Juliana de Jesus, a filha do Guila. Gente, muito obrigado. Quinta-feira tem Heber Pérez. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.